Atenção, meninas, gravando. Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área, em conversas com especialistas, num formato de bate-papo. Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP. E eu sou a Júlia Rosseto, atual vice-presidente da SBOP. E hoje a gente vai ter um episódio diferente. Nós estamos aqui para falar em vídeo e áudio e vamos bater um papo sobre essa última gestão da SBOP 2021-2023. A gente vai contar todo o backstage, o que acontece por trás das cortinas para vocês que acompanharam a gente nesses últimos 2 anos e que estão na SBOP participando de todos os seus eventos que sempre acontecem de forma online, presencial, podcast, mas hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Isso, eu acho que é importante, antes de começar a nossa gestão, falar que muitas das coisas que a gente fez começaram nas gestões anteriores, né? E o primeiro ponto que eu acho que a gente podia levantar é a reformulação do estatuto. Já era uma vontade desde a gestão do Fábio, e o estatuto que a gente usava era o estatuto da fundação da SBOP. E aí começou a não refletir tanto nos termos do que a gente fazia, como das comissões que a gente queria propor, para a gente conseguir expandir. Porque eu acho que o grande sentimento em 2021, quando a gente começou essa gestão, era de que a SBOP precisava de mais gente, precisava expandir os horizontes, porque eram muitas ideias, muitos projetos, mas a gente era muito pouco. E aí eu acho que o estatuto, olhar o estatuto e ver os alicerces ali para a gente conseguir mudar, estruturar já essa ampliação, foi, eu acho que, o ponto de início dessa gestão. Com certeza, e foi muito legal, porque, lógico, para quem não lembra, eu e a Júlia, a gente veio já da gestão onde o Fábio era presidente, então em 2021 eu assumi a presidência, a Júlia a vice-presidência e a Cristiane Rolim a tesouraria, e foi muito bacana porque, assim, sobre o estatuto, a gente tinha essa ideia de que a gente precisaria em algum momento mexer, mas a própria Cris Rolim, né, colocou pra gente essa necessidade, porque ela teve uma experiência de uma sociedade maior e assim, mais complexa, que é a SBG, e então acho que foi super interessante quando a gente fez essa transição da gestão, ter esse olhar da Cris que ajudou a gente a ver o quanto era importante fazer essa mudança. E como todo mundo sabe, mudar estatuto não é algo fácil, a gente contratou né, toda uma assessoria jurídica, tem que ser pensados em vários pontos legais, já prever algumas questões do futuro, né? Então, assim, só para contar um pouquinho, o estatuto anterior, por exemplo, tinha uma comissão de bioética, de biblioteca, né? Assim, coisas que não fazem mais sentido hoje em dia. Por outro lado, a gente precisava, como a Júlia comentou, ampliar a diretoria, né? Então, a gente veio de uma diretoria de 3 pessoas. Então, foi assim desde que eu entrei na SBOP lá em 2017. E 3 pessoas, assim, para tudo que a gente tem feito, pelo que a gente já vinha fazendo, até na gestão do Fábio, que foi uma gestão que começou a fazer assim, né, muitos mais eventos e trabalhar com várias questões, já não dava mais, né? 3 pessoas estava apertado. E assim, só fazendo um remember, né, como a Júlia falou, ali na gestão que eu entrei, né, que eu posso falar porque eu estava ali de dentro já na gestão do Galton, em 2017 a 2019, foi uma gestão em que a gente já reestruturou a SBOP em coisas simples, como conta no banco, da pessoa jurídica, a gente registrar em cartório, tudo isso são coisas que às vezes quem está do outro lado nem imagina o trabalho que dá, né? Por exemplo, 3 pessoas que moram fora de São Paulo estarem no mesmo dia no cartório em São Paulo para registrar estatuto, são coisas burocráticas do dia a dia chatas, mas que são fundamentais para você começar. Então, tudo isso veio sendo feito desde 2017 até 2019, e em 2019 a 2021, que foi a gestão do Fábio, a gente conseguiu, então, como essa parte estrutural estava já mais ou menos completa, a gente conseguiu seguir adiante para os trabalhos, né? E aí a gente começou nessa fase a trabalhar por coincidência com os eventos online que a gente vai falar aqui mais para frente, mas é legal contar essa história toda, porque para quem não acompanhou, para saber que é por causa desse caminho que a gente chegou até aqui hoje, né? Sim. E eu acho interessante essa questão da gestão da SBOP, que a gente fica alguns anos, mas sempre entram pessoas novas, porque é muito isso que você falou. Uma parte da diretoria continua os projetos e sabe, né, um pouco já as deficiências e para onde quer caminhar, e o olhar novo, a pessoa
entra com uma outra crítica e faz a gente também mudar um pouco a direção do que a gente queria fazer, estruturar de uma maneira melhor, parar para pensar em pontos que a gente às vezes vai atropelando. Então, acho que essa característica da SBOP, da gente construir e sempre pegar pessoas novas, faz a gente conseguir crescer, né, olhando para diversos aspectos de cada questão. Mas não deixando, como você falou, né? Como tem pessoas da gestão anterior que seguem, então a gente não quando vai fazer a transição, como a gente está fazendo agora, né? Porque a gente vai fazer essa transição em que a Júlia vai assumir a presidência no CBO, eu vou passar para a Júlia nessa presidência, que, só lembrando, foi votado isso há 2 anos atrás, então a gente vota a diretoria que vai assumir 2 anos antes. Isso tudo dá essa continuidade, assim, dos trabalhos de uma forma muito suave, muito gentil. Então, ninguém vai parar tudo para daí começar uma nova gestão do zero. Não, as coisas a gente já está transicionando já faz o quê? 1 mês ou 2, assim. E já sabendo do que está acontecendo, é difícil você colocar todo mundo a par de toda essa estrutura que a gente vai comentar aqui hoje para, né, dar continuidade sem ter uma pausa. Com certeza. E eu acho que é importante nisso, né, para a gente falar como a diretoria está maior agora, e isso previsto pelo Estatuto Novo. Então, queria começar comentando que a gente tem secretárias dentro da SBOP, que são a Érica Mota e a Luísa Neves. E falando um pouquinho de cada área que elas atuam em tudo, né? A gente precisa de auxílio de diversas formas, elas estão sempre muito presentes, mas eu acho que aí elas dão apoio pra gente em outros pilares que são nosso meio de comunicação com o público, que mudou bastante nas últimas gestões. Então, um ponto é o site, que eu vou comentar um pouquinho depois. É um ponto difícil. Todos sabem, quem estão ouvindo a gente, mas pra gente também é. E acho que assim, hoje a gente vai contar algumas questões que a gente passou para vocês saberem que assim, tá difícil aí para vocês, foi muito difícil pra gente. Já vamos entrar nisso então, porque eu acho que o que a gente sempre fala aqui, parece que a nossa interface com o usuário pelo site não reflete tudo isso que a gente está falando aqui hoje, todo esse trabalho de gestão, assim. E por que isso, né? Porque parece tão simples. Mas nossa, um site que não funciona toda vez que eu vou pagar anuidade, eu não consigo. Mas, assim, a gente já transicionou a equipe que faz o site 3 vezes, só desde que eu entrei em 2019. E, assim, e sempre numa super boa intenção de conseguir e de dar tudo que a SBOP precisa, mas a gente também não via como a estrutura do site precisa ser robusta para ter o que a gente quer. E agora que a gente entendeu isso, e agora que a gente entendeu que para a gente ter uma interface onde o usuário consiga baixar seu certificado de membro, acessar todo esse conteúdo online que a gente produziu e conseguir vender curso e conseguir que o usuário tenha toda essa experiência de tudo isso, é difícil. E os outros parceiros que a gente fez, talvez eles também não tivessem esse know-how. E agora a gente está com um parceiro que tem uma experiência enorme com sociedades. Eles estão acostumados a fazer a publicidade de sociedades maiores que a SBOP, inclusive. E tem todo um programa para um sistema, né, de membros, que eu acho que aí as coisas vão fluir, porque de fato é difícil você fazer com uma estrutura que não prevê isso. Sempre foi cercado de boa intenção, mas fato é que a gente está fazendo essa luta para conseguir, mas agora em breve, aguardem. Agora, assim, de verdade, gente, o nosso calcanhar de Aquiles, ele vai deixar de ser um calcanhar de Aquiles, mas e eu acho que, assim, tudo isso que a Júlia comentou, assim, é exatamente, assim, minhas palavras, né, que sigo no que ela falou, mas nesse sentido, assim, a Érica e a Luísa tiveram muito presentes nesses últimos meses para tanto ajudar os membros na gestão no site anterior, que ainda é o que está online, se vocês forem acessar, quanto com essa equipe nova, nesse novo site. E é isso que a Júlia falou, assim, acho que o principal da gente colocar aqui para vocês é assim, só para vocês terem ideia, assim, a gente foi para Apples e deu um BOzão no site, bem quando a gente estava esse ano em Nova York. Ou seja, todo mundo da diretoria, né, menos a Luísa Neves, a gente estava todo mundo lá em Nova York e várias bombas explodindo do site, porque era o momento de pagamento de anuidade, um monte de problema. A gente conversando com a pessoa anterior que, né, cuidava do nosso site, recebendo respostas atravessadas e tal. Pra vocês terem ideia do nível que a gente chegou, eu desembarquei em Guarulhos, eu fiz uma reunião online do aeroporto para tentar resolver, assim, o fogo, apagar o fogo que estava incendiando a cabeça de todo mundo. Então, assim, foram várias situações, isso só uma coisa. A Júlia fez inúmeras reuniões. Então, assim, só para contar para vocês um pouco do que a gente passou e que ninguém estava feliz. A gente sabe que os membros não estavam, mas a gente também não estava.
mas é como a Júlia falou, agora, assim, o site que é essa interface tão importante de comunicação, ele agora vai funcionar e vai em breve estar lançado com, assim, 1000 usabilidades diferentes. Então, a gente espera que isso não seja mais o nosso calcanhar de Aquiles. Mas, assim, a gente vai falar primeiro do calcanhar para depois falar que a gente tem várias coisas que super funcionaram nessa gestão. E aí, aproveitando o gancho que a gente está falando das secretárias, né? Os outros canais, como o Instagram e o próprio podcast, que a gente está aqui, né, conversando hoje, são canais de comunicação que funcionaram muito bem, né? Então, o Instagram da Esbop começou na gestão do Fábio, cresceu muito nessa nossa última gestão. E o podcast, a gente vai falar um episódio só sobre ele, mas também assim, né, a gente sabe que é um local, digamos assim, né, virtual, que as pessoas se identificam muito e que deu muito certo. Mas a gente também tem a newsletter, que as meninas cuidam, a Érica e a Luísa, e a gente vai voltar com essa newsletter a toda, né, com algumas ideias novas que a Érica trouxe. Então, as meninas fazem esse trabalho muito braçal, assim, né, que é entrar em contato com os membros, falar com essas equipes de marketing. Isso tudo demanda muitas horas na semana e as meninas estão sempre ali. E a gente ainda tem agora uma pessoa que é técnica administrativa, que a gente já tinha antes, mas eram menos horas, era uma pessoa assim, menos, digamos assim, profissionalizada. E agora a gente tem uma pessoa que também cuida de sociedades grandes, que está com a gente, que é a Beth. Então, até é legal de falar, porque muitos de vocês, talvez que entrem em contato, vão falar com a Beth. E a Beth é uma pessoa super ágil, assim, que também faz uns 2 meses que ela tá com a gente e assim, tá mudando tudo da água pro vinho. Não, e foi muito importante também agradecer até a Beth, porque nessa transição, em tudo que você falou do site, os membros precisam, né, de contato, e pra gente é difícil a gente conseguir lidar com tudo isso por trás e ainda, né, dar o feedback que todo mundo precisa e todo mundo quer, né? E a Beth faz isso perfeitamente, assim, com muita capacidade, ela é super gentil, ativa, tá atendendo todos vocês que estão procurando, é sempre a Beth que fala com vocês, então eu acho que é legal agradecer, porque ela também está sendo um braço direito nosso. Com certeza. E aí, seguindo então para a estrutura que foi reformulada no Estatuto, a gente criou 3 comissões. 4 comissões. A internacional, que faz parte a Andréa Zin, o Galton Vasconcelos e a Camila Ventura. É uma comissão que ainda está mais embrionária, mas que vai seguir adiante, porque a gente acha muito importante essa interface com outras sociedades, né, de fora. E então isso é uma coisa que para o futuro aí vai com certeza caminhar muito. A comissão científica, que é composta pela Roberta Zag, pela Ana Paula Rodrigues e pela Ana Letícia Darcy, que eu acho que a gente já pode falar um pouco do que eles fizeram. A Júlia teve até um pouco mais próxima dessa comissão, que trabalhou muito. A gente fez diversas notas técnicas, que inclusive no site novo a gente vai fazer o lançamento. Muitas dessas notas técnicas vieram ou por demandas do próprio CBO, ou por demandas que a gente via, por exemplo, no grupo do WhatsApp, né, dos membros da Esbop. Poxa, a Esbop podia fazer não sei o quê. A Esbop, será que tem algo falando sobre uso de telas em crianças? Tem alguma coisa falando sobre, por exemplo, conjuntivite bacteriana, né? Então, foi muito interessante, porque foram por demandas diferentes que a gente fez essas notas técnicas. Não sei, Ju, se você quer comentar alguma coisa? Eu acho que a comissão científica segue na linha das diretrizes, né, que a gente fez na gestão do Fábio, que foi um momento lá, pensando cientificamente, né, naquele momento foi assim, olha, a SBOP, ela representa a oftalmologia pediátrica brasileira e a gente não tem recomendações básicas, né, o nosso primeiro passo lá atrás. E aí as diretrizes vieram com esse papel. E aí eu acho que a comissão científica ela tem esse poder de continuar isso, com demandas talvez menores ou, enfim, que ainda não foram abordadas. E aí tem, por exemplo, a oftalmia neonatal. É uma coisa que é uma interface com o pediatra, é uma dificuldade, às vezes perguntam, não tem nenhum lugar que você olhe uma recomendação. Então, essa é uma das notas técnicas que vocês vão ter acesso brevemente. E, assim, a comissão científica, ela também é super ágil e a gente tem... É uma composição muito, muito feliz, porque tem pessoas que são muito ativas, mais jovens e que pegam... A Ana Letícia, você fala um negócio para ela, no dia seguinte está feito um texto no seu celular e a gente fica ali. E a gente tem pessoas experientes, como a Ana Paula e a Roberta, que já tem uma visão diferente, né, da estrutura do texto e do que precisa ter e uma experiência clínica muito grande. Então, eu acho que foi um encontro muito feliz e que a gente consegue produzir com celeridade muita coisa que vai ajudar na prática do dia a dia de todo mundo. Então, acho que fiquem atentos, porque brevemente a gente vai divulgar essas notas
essas notas técnicas, e é um jeito um pouco mais fácil do que as diretrizes, porque diretriz você tem que fazer um caminho complexo, e aí tem levantamento de literatura, a gente está fazendo ainda, tem projeto futuro de fazer a de HOP, que ainda está né, no planejamento, tem a de ambliopia que a gente está fazendo em parceria com o CBE, então esses grandes temas eu acho que acabam tendo uma dedicação maior, mas esses outros temas são tão importantes quanto no nosso dia a dia, a nota técnica acho que vem para ajudar nisso. Mas assim, até para contar, né, como a gente está falando do backstage, por exemplo, a Roberta fez uma nota técnica maravilhosa, né, junto com a Ana Paula e com a Ana Letícia, mas foi realmente encabeçada pela Roberta Zag, agora falando sobre terapias visuais, e assim, a gente achou que ia lançar super rápido, mas daí tem que passar pelo CBO, tem que passar pelo jurídico do CBO. Então, às vezes, assim, a gente vê até no grupo o pessoal falando: ai, gente, mas parece que SBOP a gente falou pra fazer e eles, cadê isso aí? Né? Mas, assim, é pra contar pra vocês que o caminho, assim, mesmo quando a gente é super rápido e ágil, né? A nota técnica de terapia visual, acho que em 2 semanas a Roberta fez. Agora tá na mão do CBO, já faz alguns dias, e daí tem que passar pelo jurídico. Então, assim, as coisas têm um caminho próprio, assim, né? E eu acho que o mais importante de falar disso, às vezes essa celeridade não é bem-vinda, porque a gente já aprendeu bastante que algumas coisas que a gente fez com muita rapidez, a gente não vê todos os aspectos. E assim, quando você está falando sobre recomendações para um Brasil, assim, que tem tantas realidades e que tem o SUS e que tem o particular, é até irresponsável você fazer uma coisa com tanta rapidez sem considerar tantos pontos. A gente já aprendeu algumas coisas assim. Algumas coisas a gente aprendeu na marra, porque eu e a Júlia, assim, como todo mundo já percebeu, assim, a gente é tipo foguete sem freio, né? Então a gente sai fazendo tudo, fazendo tudo rápido e tal, mas algumas diretrizes depois a gente olhou para trás e falou, puxa, talvez a gente pudesse ter pensado diferente. E foi muito legal, porque acho que o Cristiano Cacheta, atual presidente do CBO, ajudou muito a gente nesse aspecto de pontuar algumas coisas de uma forma muito elegante, muito, né, assim, até generosa, de dizer, meninas, foi super legal que vocês fizeram isso, incrível. Assim, eu hoje, olhando para trás, pensaria naquele ponto. Então, realmente, acho que a gente cresceu muito como... até desses aspectos políticos que, às vezes, a gente que vem de uma área técnica não imagina, né, que isso pode representar algum problema. Afinal de contas, foi feito com a maior das boas intenções. Mas essa questão de olhar os dois lados da moeda realmente foi algo que a gente aprendeu muito, assim. Então, agora, a gente tem feito as próximas diretrizes que estão para sair, né, a diretriz de HOP, que a gente vai dar sequência agora, quando fazer a transição da gestão, e a diretriz muito importante, que a gente vai falar na sequência, que é a diretriz de atendimento social, que a Ana Carolina Carneiro está coordenando. A gente está olhando tudo isso com muito mais cuidado para a gente, né, assim, poder fazer conforme o que precisa. E aí, então, dando sequência, temos a Comissão Social, que justamente é com a Ana Carolina Carneiro, a doutora Célia Nakanami e o André Leite, que foi uma comissão, assim, que, gente, assim, muito orgulho de tudo que eles fizeram. Acho que teve uma conjuntura de muito favorável, assim, um alinhamento dos astros, né? Porque quando a gente formou essa comissão, como muita gente já sabe, a Carol até falou no último episódio do SBOPcast, ela tem toda uma vivência de ações sociais, de organização e gestão de ações sociais. A doutora Célia nem se fala, tem até uma formação específica de saúde pública ocular, e o André Leite, que trabalhou e trabalha muito tempo, tanto com a Carol quanto com a doutora Célia, né, assim, foi realmente uma comissão, assim, que fluiu muito bem, está fluindo muito bem. E aí a gente começou a pensar sobre criar umas diretrizes que dessem, digamos assim, um norte para as entidades, sejam entidades públicas, privadas, ONGs, que queiram fazer atendimento em larga escala de crianças. Só que isso, quando a gente começou a pensar, coincidiu de, por exemplo, o CBO chamar a gente para ajudar um pessoal em Minas que estavam fazendo algumas ações. Coincidiu com Pequenos Olhares do ano passado em Curitiba, que tiveram alguns nós, e foi quando, inclusive, a gente falou, não, então a gente vai precisar fazer essa diretriz mesmo. E aí, ao longo desse último ano todo, eles fizeram um levantamento de literatura incrível, e a gente está em vias de escrever e finalizar essa diretriz, que eu acho que vai ser uma diretriz, assim, que vai ser um turning point, assim, porque você nem vê isso na literatura, e a gente, além de tudo, tem que adequar o que tem na literatura para a realidade brasileira, que você tem um SUS, né? Então, várias questões muito próprias, eu acho que realmente vai ser uma diretriz, assim, incrível. Então, esse foi um trabalho da Comissão Social,
que, por coincidência, aconteceu de a Carol ter uns contatos, a Cris Rolim tinha um outro contato com o pessoal do Pense, que é uma organização do Sabará em São Paulo, uma instituição que faz atendimentos sociais de diversas áreas de pediatria. Eles são um instituto, assim, realmente muito robusto. E aí a gente acabou conseguindo fazer algo que está para sair, e eu acho que a gente ainda não falou aqui em nenhum canal da SBOP, que é uma parceria da SBOP com o Instituto Pense, e que isso daí acho que foi muito mérito da Carol e da Cris Rolim, em que a gente vai ter um consultório dentro do Pense para fazer atendimento oftalmológico. É uma parceria também com a Exilor, a doutora Célia Nakanami também teve muito próxima dessa conversa. A gente já fez um acordo de cooperação com as duas entidades, Pense e Exilor, e vai ser algo muito inédito, né? Que é assim, uma sociedade poder ter esse modelo que a gente vai usar, né, em parte, esse modelo das diretrizes de atendimento para fazer atendimento oftalmológico de crianças que vão vir da rede pública. Então, assim, só para contar, né, de início, o pessoal da diretoria do Pense falou, ó, a gente tem aqui 19 mil crianças na fila de espera, né? Então, a gente está tendo que pensar como gerir fila e tudo isso porque a gente vai acabar daí conseguindo criar modelos para serem replicáveis em outros lugares do Brasil, em outras esferas. Então, acho que foi esse gancho aí da Comissão Social com o Instituto Pense que realmente foi algo muito diferente e único, que é um trabalho também de uma construção que já vem de uns meses, de muitas reuniões, mas que eu acho que vai ser algo, assim, muito robusto para o futuro, né? Não, só amarrando essa questão da comissão social, porque eu acho que é grandioso mesmo, sabe? Eu acho que o que você falou é isso, assim, a gente tem um embasamento científico que a gente quer colocar no papel, assim, eu quero saber como atende criança no consultório, é assim isso que você tem que fazer, eu quero fazer uma ação social, é assim que você tem que fazer, eu quero fazer um consultório. Então, assim, a questão de você estruturar o atendimento infantil em qualquer tipo de logística, E aí aparece pra gente organizar um mutirão, ajudar, né, organizar um mutirão do CBO, então é o contexto de mutirão. Aparece pra gente essa oportunidade, aparece não, né, é isso que você falou, são um encontro de aparece essa oportunidade de a gente testar um modelo de um consultório social, que daí você fala, olha, a gente vai montar um consultório com uma estrutura que esse LOR vai dar os aparelhos, o Instituto Pense, que tem todo o know-how deles, vai ceder o espaço, vai ajudar com a reforma, a gente tem a Carol, a doutora Célia, o André, todo mundo pensando no fluxo, e daí a gente vai falar, olha, vai chegar uma fila, como é que a gente gera a fila? Então, a gente tem a oportunidade de ver a literatura e aplicar isso na prática enquanto a gente está escrevendo a diretriz, porque a ideia no início era escrever uma diretriz, e aí, quando a coisa é prática, depois é isso, quando você vai aplicar, quando a coisa é teórica, quando você vai aplicar na prática, você fala, isso aqui não funciona, né? Olha que isso é só para ler. Então, acho que isso está sendo tão interessante, porque acaba demorando mais a diretriz, mas num sentido de que ela vai ficar tão mais rica, com experiências práticas, e enfim, eu acho que essa vai ser de fato, e não tem, você procura onde você quiser, eu acho que isso pode ser usado no mundo inteiro, porque pode ser aplicado em qualquer formato, é só assim, ó, você tem essa estrutura, você precisa disso, quer saber sobre photo screening? É nesse contexto que você usa. Então, eu acho que isso, de fato, vai ser um grande projeto aí, que a gente ainda vai continuar, talvez seja na próxima transição que a gente vai falar como isso acabou. E não vai acabar, né? E só amarrando isso, depois do Pense, eu acho que é importante a gente falar da rede de referenciamento. A Cris Rolim, ela faz glaucoma congênito, como a maioria de vocês já sabe, e ela tinha essa ideia de fazer uma rede de referenciamento do glaucoma, e ela entrou com essa ideia pra gente, e a gente abraçou falando, não, a gente precisa disso, a gente tem um país continental que tem doenças que não são tão prevalentes, então assim, se você for pensar em número de crianças, a gente tinha que conseguir resolver. É a questão de você identificar precoce, ó, você vai para esse centro, vai operar, o acompanhamento vai ser aqui, e fazer uma rede de referenciamento. E nisso a gente, inicialmente no projeto, a gente colocou o glaucoma congênito, a catarata, o retinoblastoma, a ROP e as doenças hereditárias da retina. E aí a gente montou uma equipe e a gente entrou em contato com o CBO também, porque nessa parceria que a gente já comentou algumas vezes aqui, isso é muito produtivo. E aí, o Cristiano Cacheta e a doutora Vilma também abraçaram essa ideia, colocaram para dentro do CBO, e daí isso é aquela questão, né? Que daí aí demora. Por quê? Porque eles conseguiram uma base de dados agora que levanta, consegue ver por procedimento inscrito no SUS quais são os hospitais que fazem aqueles tratamentos para a gente conseguir mapear no Brasil a situação do que de fato acontece. E se é que esse mapeamento reflete a realidade, porque agora é esse ponto que a gente está. Vai lá olhar, então estão todas as entidades aqui, olha, essa daqui não está registrada, então
porque talvez a pessoa esteja categorizando o procedimento errado. Então, assim, são vários nós, mas eu acho que esse projeto, assim, tem o potencial de resolver a oftalmologia infantil do Brasil, assim, porque às vezes é só você ligar os pontos, você tem a pessoa, você só não sabe onde estão. Então, acho que o projeto da rede de referenciamento ainda está caminhando, engatinhando, porque é super complexo, envolve, né, inúmeras outras instituições, mas eu acho que também é um projeto que a gente está cuidando com muito carinho. E assim, é muito legal porque a gente daí colocou, né, como envolvem várias doenças que são multidisciplinares, né, tem membros da SBRV, da SBG, da Sociedade de Oncologia Ocular, né, assim, todas as sociedades que fazem de alguma maneira, assim, um contato com isso. E então tem pessoas ali dentro né, da rede que, assim, ajudam a gente também a ter essa outra visão. E como a Júlia falou, assim, a gente teve, por exemplo, algumas surpresas de a gente pensar assim, não, mas naquele estado a gente sabe que não tem ninguém que opera catarata congênita. Mas aí foi lá ver o CID e o Código de Procedimento tinha um centro, tipo, fazendo muita. Daí a gente, tem que ir lá olhar, né? E tudo isso tá demorando mais tempo do que a gente inicialmente tinha previsto. Mas como a Júlia falou, assim, basicamente pra gente poder daqui uns anos, quando tiver isso pronto, dizer, olha, os pacientes... E não é só dizer isso para a população, é dizer isso para os gestores do SUS. Se você tiver um paciente com catarata congênita no estado do Mato Grosso, o centro que é capaz de resolver esse problema é esse aqui. Com glaucoma congênito é esse aqui. E a gente também poder dar suporte para os profissionais. Porque o que acontece? Às vezes você tem a estrutura, e a gente já discutiu muito isso nas reuniões. Às vezes você tem a estrutura física, mas você não tem um profissional apto a fazer aquele procedimento, porque são procedimentos que muitas vezes demandam uma formação longa. Ou às vezes você tem o profissional, mas não tem o centro. Então, a gente quer tentar conectar todas essas pontas e é um trabalho longo, mas é um trabalho para, né, como a Júlia falou, tentar resolver problemas que são crônicos também, né? Não, e às vezes você dá oportunidade para quem quer investir. Às vezes tem gente que quer, olha, eu quero ajudar, como é que eu ajudo? E daí você fala assim, olha, você equipa esse centro aqui porque a gente tem tudo, mas a gente não consegue fazer anestesia em menores de 1 ano por causa disso. Enfim, e é o problema de todo lugar. Então, eu acho esse projeto maravilhoso. E assim, espero que ele vá se desdobrando com o tempo, né? E com certeza vai, assim, e aí só para falar também, né, para quem tá ouvindo a gente, vai ter uma mesa que inicialmente era para ser do programa da SBOP, mas o pessoal do CBO adorou, botaram para dentro da programação do congresso, dentro do que o próprio CBO organiza, e vai ter então uma mesa só falando sobre a rede de referenciamento no congresso em Fortaleza, que eu acho que vai ser sensacional e vai ter participações muito especiais, que eu sugiro que as pessoas vão lá ver, de pessoas assim muito conhecidas. Então acho que vai ser bem especial essa mesa. E aí, seguindo ainda na estrutura da SBOP, né, acho que a gente tem que falar da comissão de fellow. Esse foi um desejo do Fábio, né? Então, o Fábio falava, quando eu sair da presidência, eu quero seguir fazendo, estruturando e conhecendo os serviços de fellow que existem no Brasil. Né? Mas como assim? Porque a gente sabe que existem alguns fellows de estrabismo, outros de oftalmopediatria, outros que têm as duas coisas, mas o que o Fábio comentou, e que daí a gente, em reuniões junto com todo o pessoal da comissão, que é o Fábio Eisenbaum, o Ronaldo Barcelos e a Laura Figueiredo, é que a gente precisava primeiro fazer do mesmo jeito que a rede de referenciamento. Vamos primeiro entender qual é a estrutura atual dos locais que tem fellow. E, né, entender quais são os locais que tem fellow. E aí a gente já fez um questionário, então a gente já tem esses números, e agora a gente está estruturando o que seria um currículo mínimo sugerido de competências para os locais que querem fazer fellow de oftalmopediatria. Então, esse é um trabalho que também está acontecendo, e assim, é muito legal falar, porque esse é um trabalho que quem está, assim, por exemplo, vendo, acompanhando o SBOP, nem sabe o que está acontecendo, né? Muitas pessoas. E é engraçado que esse também entra nessa onda de você querer fazer rápido ou de um jeito e as pessoas verem de outro, porque assim, na hora que a gente começou a pensar no programa, a gente pensou assim, vamos colocar super estruturado da melhor qualidade possível. Mas aí a outra ponta, às vezes, vê como se a gente estivesse categorizando mal o serviço deles. Por exemplo, você não tem aquilo, e não é essa a intenção. A intenção era, olha, se você ainda não tem isso, é
esse é o caminho que seu fellow tem que ter. Não é assim, não é dar nota pro fellow, é só falar, olha, a gente tá tendo cuidado de falar, olha, o que é mais importante é isso. E daí, nisso, a gente já reformulou a ideia inicial, que daí era fazer, ó, vamos tentar fazer uma coisa progressiva. Por exemplo, olha, o básico é isso, depois do básico vem esse intermediário, depois vem o avançado, no sentido de você falar, olha, eu adoraria se eu estivesse coordenando um fellow, porque eu falo, olha, ok, minhas primeiras fichas vão ser aqui. E eu falei com a Ana Paula Rodrigues que ela vai assumir o fellow da escola, da Unifesp, e ela falou um pouco nisso, ela tem uma super experiência de catarata, mas ela talvez não tenha essa visão ampla, né? E às vezes quem está gerindo ali o fellow não tem a visão de todas as competências que a pessoa precisa. Então, acho que é engraçado isso, que daí a gente dá um passo para trás. Não, então, olha, não é para ir com sede ao pote do máximo, é assim, vamos ver como é que tá. Porque se estiver muito atrás do que é o ideal, a gente tem que primeiro nas competências básicas. Mas assim, nesse sentido de... Porque às vezes é isso, se você comunica mal, a aceitação é pior, porque a pessoa fala, eu tenho esse fellow aqui há tanto tempo, funciona super bem, por que agora vai falar que tá tudo errado? Assim, Mas Bob vem dizendo que meu fellow não é bom. Então assim, não é categorizar, não é nada, é só assim, falar, cara, vamos pensar todo mundo junto, porque daí é isso, junta tantas pessoas que você tem o seu fellow numa realidade, tem a experiência que a gente já teve na Unifesp, a gente ouve a experiência de Minas. É interessante isso, a gente cresce muito e fica mais humilde nas recomendações, mas assim, entende que o contato tem que ser carinhoso e generoso para que a gente seja bem aceito e porque o processo final ajude quem está se formando e quem vai ser atendido, que é o objetivo. Né? Com certeza. E aí, seguindo adiante, assim, fazendo um remember do que foi feito, né? Assim, acho que uma coisa que é fato, a SBOP fez uma migração dos eventos presenciais para os online muito rápida, assim, e que eu acho que foi muito feliz. Isso foi na gestão do Fábio, né? Que foi na época da pandemia. A gente tinha um curso pensado, que era um curso de oftalmopediatria para oftalmo geral, que o primeiro ia ser aqui em Curitiba em abril de 2020. E aí a nossa ideia era ir migrando com esse curso em diversos outros estados, quando, acho que um mês, né? 2 meses, a gente já estava fazendo a preparação, inclusive acho que a gente já tinha o programa feito. Programa local. Aí veio a pandemia. E aí a gente se reuniu online e falou, e agora, o que a gente vai fazer? E aí a gente falou, não, vamos transformar isso no online, vamos fazer isso online. E aí acho que a gente foi uma das sociedades que fez evento online por primeiro, porque como a gente já estava com tudo pronto, a gente falou, só vamos fazer online. Então foi em abril de 2020. E a SBOP, que sempre foi acostumada a ter eventos presenciais com 100, 130 pessoas, 150, 200 no máximo, teve logo de cara nesse evento mais quase 500 inscritos. Então foi uma coisa que foi uma surpresa muito grata pra gente. E funcionou muito bem. Então a gente seguiu nessa de fazer webinars, né? E em 2022, que daí agora a gente pode falar da nossa gestão aqui, a gente fez um de miopia, um de processamento visual. A gente fez um que eu acho que é um dos meus preferidos, que é o melhor da Apples, que a gente fez o ano passado. E depois, em 2023, a gente, né, assim, repetiu a dose, porque a gente volta da Apples querendo contar para todo mundo que não foi. E mesmo para quem foi e às vezes não assistiu todas as sessões, o que mais gostou. E aí agora, em 2023, a gente fez um webinar de miopia voltado para o pediatra. De novo, né, teve o melhor da Apples e o curso, de novo, de oftalmopediatria para oftalmo geral, que a gente fez gravado, foi o nosso último webinar, e que, de novo, foi um sucesso. Lógico, agora, pós-pandemia, os números são menores, mas mesmo assim, mais de 300 inscritos, então a gente fica sempre muito feliz pela aceitação, e porque eu escuto, assim, muita gente dizendo, nossa, eu tô aqui em Rondônia, eu tô aqui no interior do Mato Grosso, eu tô aqui no interior de Minas, e às vezes não tinha como me reciclar, e agora tem, né? Então, isso foi super bacana, assim, é uma coisa que a gente gostou muito de fazer e com certeza o SBOP vai seguir fazendo. E é importante falar que o curso ele foi gravado já pensado em quem não conseguiu fazer a inscrição e ele vai ser lançado de novo em breve. Então fiquem atentos porque a gente vai lançar de novo a inscrição. O curso todo foi gravado, então é a mesma coisa do que quem viu no dia, ao vivo. Vai ter acesso às perguntas que foram feitas. Então fiquem atentos que em breve a gente vai lançar, porque tem gente perguntando se podia ainda se inscrever. E a Luísa teve essa ideia também, quando ia começar a falar, vamos gravar, porque assim, às vezes a pessoa depois quer, e esse material é tão rico, é tanta gente boa, né, de todas as sub-áreas, eu fico impressionada sempre que eu vejo esse curso, ele é excelente, excelente, então você tem os melhores subespecialistas de cada área da oftalmopediatria ali, então acho que fiquem atentos porque vale a pena. E só comentando, só porque eu também gosto bastante desse webinar da Apples, eu acho interessante também agradecer porque a gente vai aprimorando, né, no ano anterior, até por conta da pandemia, éramos 4 brasileiros na Apples, e aí fomos nós 4 que fizemos o webinar, eu, você, a Érica e o Sá.
que sempre tá. E aí, esse ano, a gente também, na hora que chegou na Apples, você mandou uma mensagem no grupo, olha, quem tá na Apples, quem quiser participar do webinar, entra aqui com a gente, vamos fazer. E foi super legal, porque assim, a gente aumentou, capilarizou tanto a nossa capacidade de prestar atenção no congresso, a ponto de que eu acho que eu aprendi mais no webinar do que no congresso, porque assim, são as impressões de cada um, o que você viu, a sala que você nunca conseguiria ir, mas você nunca chega lá, ou então bateu papo ali, mas perdeu aquela aula. Então, eu acho que é uma coisa colaborativa e que daí todo mundo participa um pouquinho e quem tá ouvindo aprende muito mais do que até se tiver lá. Não, com certeza. E acho que, assim, uma coisa daí muito importante da gente falar, né, que acho que seria aqui um dos nossos últimos pontos, é a gente falar sobre o congresso presencial, né, que aconteceu em outubro de 2022, no Frei Caneca. Foi um congresso em que a gente fez junto com o CBE, e eu acho que, assim, foi um congresso muito feliz, porque foi o primeiro grande congresso, né, esse simpósio SBOP-CBE já vinha de umas 2 gestões anteriores acontecendo numa crescente, mas a gente dessa vez apostou num congresso maior. Foi uma aposta com um certo medo, porque a gente apostou num lugar grande, a gente apostou numa estrutura mais cara, a gente apostou em fazer nesse sistema de quem foi de salas simultâneas, né, com um fone de ouvido, em que foi super bem recebido. A gente trouxe um convidado internacional. Então, assim, foi uma aposta assim, que deu muito frio na barriga, porque o nosso custo assim, aumentou muito. Então, foram muitas conversas com patrocinadores, algo que também a gente está aprendendo a fazer, porque a oftalmopediatria nunca teve grande relacionamento com a indústria, porque a indústria ótica ou farmacêutica, porque nunca teve grandes coisas de tecnologia, digamos assim, medicamento, né, ou LIO. Então, realmente, acho que tem isso também que foi uma crescente da oftalmopediatria, esse relacionamento com a indústria farmacêutica e ótica nesses últimos 2 anos, principalmente. Então, acho que foi muito interessante, eu falo por mim que tive mais à frente, assim, da organização do congresso, né, junto com o pessoal do CBE, que, assim, eu também aprendi muito, porque a gente já tinha organizado e organiza milhões de eventos e sessões e tal, mas ali era um outro nível e a gente sabia que não podia dar errado. E foi um sucesso, assim, foram mais de 500 inscritos, algo que nunca a gente teve antes. Assim, um congresso que visualmente ficou lindo, o conteúdo estava excelente, a gente só escutou elogios. E aí, lógico, a gente vai ter um novo congresso presencial, que a Júlia vai dizer quando que vai ser. O próximo congresso vai ser de 14 a 16 de novembro de 2024. Então, ano que vem, isso foi uma decisão difícil também de tomar, porque a gente acabou fazendo, a gente sempre fazia no primeiro semestre, acabou ficando no segundo semestre de 2022, e daí a dúvida era, faz agora no ano de 2023 ou não? E até porque a gente deu esse passo de aumentar, a gente achou por bem fazer 1 ano e meio, pelo menos, que seria no primeiro semestre desse ano, do ano que vem, mas assim, esse retorno pós-pandemia está tudo incrivelmente lotado, assim, então a gente achou essa data como melhor e a gente acha que assim a gente pode cuidar melhor e fazer, de fato, manter e aumentar o padrão, que a nossa ideia, a gente fez o pré-congresso também, que você acabou não comentando, mas também foi um super sucesso, que é antes do congresso, que as pessoas têm a oportunidade de encontrar ali com menos pessoas, bater um papo, discutir aquele caso que queria discutir, né? A gente está pensando em fazer com Etlab de técnicas cirúrgicas, enfim, aumentar o pré-congresso, e daí a gente achou por bem fazer no segundo semestre de 2024. E então aguardem, porque a programação vai estar ainda melhor do que do outro e provavelmente a gente vai investir mais nessa da pessoa poder ter contato, treinar, falar direto ali, ter uma interface um pouco maior, porque o congresso grande tem também, você distancia um pouquinho a pessoa que está ali do palestrante, mas o pré-congresso vai dar conta de trazer todo mundo para perto. É isso. E, assim, hoje a gente fez esse bate-papo. Eu tô super emocionada, porque eu tô passando minha gestão adiante para a Júlia, mas, assim, tenho certeza que ela vai dar super conta do recado. E esse foi meu último SBOPcast. Então, agora eu vou deixar para a Júlia falar. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o SBOPcast. Ai. Queria falar mais algumas coisas, mas nem deu. Ai, gente. Você vai ser a convidada mais assídua.